Paz e graça a todos vocês, amados. Que benção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Esse estudo da lição, da revista do primeiro trimestre, nós estamos agora em 2020 e o título desse estudo é A Raça Humana, a Origem, Queda e Redenção. Essa revista é uma revista da CPAD e nós agora chegamos na lição de número 5, que tem o título A Unidade da Raça Humana. Querido, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, né? Curtido, compartilhado, feito o seu comentário e também inscrito no nosso canal. Olha só, você que está nos visitando aí pela primeira vez, você que está nos fazendo essa visita, que Deus abençoe. Eu quero te pedir também para você fazer o seu comentário, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e você também ficará por dentro de todo o nosso conteúdo e que desde já Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Queridos, aqui nessa lição, aqui no texto áureo, né, que é o texto de ouro que nós falamos, se encontra em Malaquias capítulo 2 e o versículo 10, onde ele diz aqui: não temos nós todo um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Verdade prática, ele diz aqui: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, não tem outra raça. A leitura bíblica em classe, os versículos chave está aqui, Atos capítulo 17, o versículo 22 ao 28. Não vou ler, mas que você possa ler aí na sua sala de aula, né, que aqui nós vamos ter que ganhar tempo para o vídeo não ficar muito longo. Então, diz aqui, o objetivo geral que nós queremos passar nesse estudo é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, de Adão e Eva. Então, vemos aqui os objetivos específicos dessa aula são 3. Né? O primeiro tópico é apresentar a unidade racional do ser humano. Segundo tópico, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Terceiro tópico é refletir sobre a unidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Na introdução nós veremos aqui o que o escritor comentarista quer nos passar. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e providos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, né, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. Veja só, no primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Então isso é maravilhoso. O primeiro tópico, a unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial psicológica. Olha só, essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Primeiro subtópico, a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, né? Diz aqui, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Por isso que nós não somos divinos, mas foi
um ser divino, nosso Deus, que nos criou. Né? Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, e também no capítulo 2, versículo 7. Vamos ver lá que nós, mesmo sendo divinos, mas foi o nosso Deus divinamente que nos criou, né? Que nos formou. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso. Nosso Deus é um Deus criativo e não um processo de evolução. Nós não fomos um processo de evolução, não. Nós fomos criados pelo esse ser divino, pelo o nosso Criador, o nosso Deus. Então aqui o segundo subtópico, a unidade racional do ser humano. Ao contrário do que narra as mitologias, né, pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético. Adão e Eva. Nós vamos ver lá em Atos 17, 26. Então nós vamos ver que pela palavra de Deus, pela Bíblia, que nós temos só uma genética. Nós fomos criados por Deus. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna no ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, para nós cristãos, não tem esse negócio de racismo. Não existe outra raça. Nós somos uma massa só, nós somos um povo só, uma genética só, vindo, né, do primeiro homem, Adão. Terceiro subtópico, a unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural, etnicamente, veja aqui, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Com tanto pessoas que têm, né, de mudança, às vezes até de país, de oriente, tudo, mas nós temos uma só unidade psicológica comum. Primeiros a Reis, capítulo 8, versículo 46, Eclesiastes 7, versículo 20, Romanos 15 e o versículo 12. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. Olha só, as reações podem ser diversas dependendo da educação, da cultura, né, de cada povo. Mas as bases psicológicas, né, repito, são comuns. Então as bases psicológicas de entendimento são uma só. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica corroboram a unidade humana. Segundo tópico, a unidade linguística original da humanidade. Nós temos uma só língua. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se. Como podemos identificá-los hoje, as línguas e dialetos falados no mundo. O primeiro subtópico, a língua original da humanidade. A língua original da humanidade é aquela que Deus falava ali com Adão. E olha só, era uma fala que ele entendia muito bem. Os nossos pais, Adão e Eva, quando Deus falou para ele que ele tinha ali o que tinha acontecido, por que ele estava nu, ele sabia de tudo, né? Ele já entendia, porque a fala que Deus falou com ele, a língua, era uma língua só, original, e dava para entender muito bem, né? Então, diz aqui, a fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Gênesis capítulo 3 e o versículo 8. O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, você vai ver lá que Adão, ele dominava tão bem que ele veio recepcionar, quer dizer, quando Deus tirou a Eva da costela e mostrou para Adão, ele fez ali, né, um poema para ela. Isso, eu gosto muito de ouvir as línguas, né, as pessoas falando de outro idioma, eu me apego muito nisso. Eu gosto muito de fala, de palavras, né, de ouvir a pessoa verbalizando. Eu acho muito interessante. Então, Adão, ele dominava bem o idioma, né,
o original. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva a responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Então, ali, quando Adão pecou, Deus teve um diálogo com ele. Deus chamou ele e falou assim: Adão, o que aconteceu? Né? Por que se escondeste? Então, eles tinham um diálogo e eles entendiam claramente o que o Senhor estava falando. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto à consequência da queda. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto à consequência da queda, pois Deus falou com eles, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais, veja só, em compreender o Criador. Então, eles tinham uma comunicação verbais bem entendível, legível, né, com o Criador. A língua falada por Adão e seu descendente imediatos até Noé não era hebraico. A gente fala o hebraico nas primeiras línguas, mas isso aqui de Adão até Noé não tinha ainda, né? Porque depois é que veio a ciência formar esses tipos de língua. Mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde, bem mais na frente, né? O segundo subtópico, a confusão linguística em Babel. Então Deus, o homem ali, ele já tinha o seu idioma que era para ele e Deus já tinha falado para eles que era para encher a terra, para frutificar, para morar, espalhar sobre a terra. O homem então, com esse entendimento de uma só língua, essa original, ele pegou, o que ele fez? Eles juntaram e foi, né, contra o que Deus tinha falado. Como? Não, é para espalhar. Não, vamos nos unir e vamos formar aqui uma torre e vamos morar todos em um só lugar. Então Deus, ele não gostou e ele fez o quê? Derrubou a torre de Babel, confundiu a língua deles e aí um pedia tijolo e o outro trazia uma ferramenta, uma pá, outro pedia ali uma argamassa, o outro trazia, né, uma pedra. Aí eles não entendiam mais um outro. Após o dilúvio, os filhos de Noé encontraram-se em Sínia, eles se encontraram e ali tentaram criar um estado secular e ateu. Olha só, para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 3. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Gênesis capítulo 11, o versículo 7. A fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhe a língua e dispersou-o por toda a terra. Então, a partir do momento que os homens estavam ali fazendo o contrário do que Deus queria, que era povoar a terra, e eles queriam se viver ali tudo junto, então Deus confundiu a língua deles e aí eles começaram a se espalhar por toda a terra. Essa é a origem da língua de dialetos existente hoje no mundo. Então, esses dialetos, essas línguas que tem hoje, são devido a essa desobediência ali, né, vamos dizer assim, do homem para com o Criador. Terceiro subtópico, o indício da linguagem primitiva. Ainda existe indícios da linguagem primitiva. Quando as pessoas de outros países começam a se unir, a gente vê que eles começam a entender ali e a gente vê que existem esses indícios. Como? De um passa a entender que o outro são a mesma raça, né? Então vemos aqui, apesar dos muitos idiomas inexistentes atualmente no mundo, é possível contrastar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles proviram de um tronco linguístico comum. Então, quando começa a se reunir, né, a gente vê que todos somos iguais, mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português, o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Algumas falas nossas, né, que passa a entender que nós tínhamos a mesma ligação de um mesmo povo, né, que fez ali a Torre de Babel.
a síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, houve uma língua primeira, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. O terceiro tópico, em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Olha só, conforme veremos nesse tópico. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção que é em Cristo Jesus. Então, queridos, nós vemos que lá na Torre de Babel, o homem, Deus confundiu a língua deles para que eles não fossem ficar ali junto para fazer o plano que eles queriam, que era não espalhar sobre a terra que Deus queria que eles espalhassem. E agora aqui em Cristo Jesus, nós vemos uma unidade. Primeiro subtópico, pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um homem o pecado foi introduzido no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Adão ali, ele pecou, o primeiro homem, da onde que veio toda a raça humana, e nós somos ligados, né, um ao outro, né, através de Adão, mesmo através do homem que pecou ali, que pecando ele, todos nós viemos com o pecado. Mas também agora vem o segundo Adão, que é Jesus, aonde nós também seremos ligados todos, né, em Cristo Jesus. E quanto ao pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Então, não teve para ninguém. Todos que nascemos com essa natureza pecaminosa, porque todos nós nascemos de Adão. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, todos nós. Por isso que nós não temos essa raça, nós não temos ninguém para ser diferente do que nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Porque se tivesse talvez outra raça, poderia falar assim, não, vocês já estão salvos. Mas não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora nós temos que, para nós voltar, ter esse elo com o Criador, nós temos que ir para Jesus. Porque Jesus é que nos liga de novo a Deus. Essa é a religião, é o religamento do homem com Deus através de Jesus. Todos os seres humanos acharam-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Segundo o subtópico, as consequências universais do pecado de Adão. Teve muitas consequências, tem até hoje, nós pagamos por essas consequências do pecado ali de Adão. Então vamos ver, a primeira consequência aqui diz que de Adão foi a morte espiritual. Por quê? Ele estava ali no paraíso, no jardim, né? E quando tudo o que ele queria tinha ali no jardim para ele. Mas com o pecado é como se ele falasse assim, não, eu quero viver pelo meu próprio entendimento, eu não quero andar pelo entendimento do Espírito de Deus, não. Eu quero andar pelos próprios meus. Então é como se ele saísse dali e fosse, né, lavrar a terra e viver no próprio entendimento dele. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual. E olha só, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Então, veio a quebra da sua comunhão com Deus. Porque ali ele tinha toda a comunhão, né, que ele fazia do jeito que Deus tinha projetado para ele. Aí ele desobedeceu aqui, então é como se ele fosse viver agora de acordo com o pensamento dele, né, com suas próprias sabedorias. Hoje nós vemos pessoas que ainda querem viver com seus próprios entendimentos. Ah, eu mando de mim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu quero viver assim. Então, aqui, além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física, porque aí ia passar a morrer também. E haja vista o caso do próprio Adão, não obstante ter vivido até 930 anos, veio a experimentar a morte. Gênesis capítulo 5 e o versículo 5. A morte, portanto,
é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Então, por que que o homem passa a morrer depois do pecado? Porque veio a fraqueza, né? Aí a nossa célula, né, vai envelhecendo e vai morrendo por causa do pecado, porque se não tivesse o pecado, ela não ia enfraquecendo. Quando você caísse uma unha, nascia outro. Caísse um braço, nascia outro. Porque nós não conhecia a morte, era só vida. O espírito de vida estava ali. Era isso que era que nós tínhamos, né, eternamente. Por isso é que tem as plásticas, né, que as pessoas vai fazendo as plásticas, esticando, mas vai ficando velho de novo. Vai chegar uma hora que que não tem mais jeito, né? Porque por causa do pecado. Terceiro subtópico, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Agora aqui em Cristo, todos podemos ser salvos. E ali, quando Adão peca, então fica distanciado de Deus e não tinha mais, né, esse ligamento. Então Deus vem agora e nos une de novo, nos dá de novo esse direito de morar com Ele lá no paraíso. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo. Veja só que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Romanos 5 e 15. Então nós vemos aqui, queridos, através de sua morte, ele venceu a morte e resgatando-nos completamente do pecado. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Hoje, conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genético ou linguístico, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos, pela fé. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. A síntese do tópico 3 diz aqui: todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção por meio de Cristo Jesus. Nós temos esse acesso de novo a Deus, essa ligação. Terminando aqui essa aula, quero deixar aqui meu abraço e meu carinho e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus, queridos!